Olá, tudo bem? O filme começa com uma cena intrigante. Uma menina está amarrada a uma cadeira, enquanto narra a própria história. Com uma calma assustadora, ela explica que tudo aquilo aconteceu porque sua babá a levou para se encontrar com um homem extremamente perigoso. O mais estranho é que a própria babá também estava presa no local. Em um momento inesperado, a garota consegue se soltar sozinha. Sem demonstrar desespero e com uma frieza impressionante, ela consegue finalizar o homem de forma rápida e silenciosa. Infelizmente, a babá também acaba sendo finalizada. Depois disso, a menina simplesmente sai do local com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. O tempo passa. Agora adolescente, ela se apresenta como Rachel Newman, uma estudante de ciências comportamentais em uma universidade renomada. Em sua narração, ela conta que entrar ali não foi nada fácil, exigiu muito esforço e dedicação. O professor da turma é Bob Starkman, um ex-agente do FBI que ficou famoso por resolver casos extremamente complexos. Depois de anos na área, ele decidiu se tornar professor e por isso é muito respeitado pelos alunos. Durante uma aula, Bob faz um anúncio importante. Em 2 semanas, ele vai escolher um novo assistente entre os alunos, já que sua atual assistente, Elizabeth Maguire, foi chamada para um cargo especial no FBI. Quem tiver interesse precisa preencher um formulário. Essa vaga é muito disputada, já que praticamente todos os assistentes de Bob acabam sendo levados direto para o centro de investigação do FBI. Rachel, por sua vez, está completamente obcecada com essa oportunidade. Na cabeça dela, não existe dúvida. Ela é a mais preparada da turma. E falhar simplesmente não é uma opção. Mas mesmo confiante, ela sabe que existem concorrentes fortes. O primeiro é Brian Leeds, um aluno que parece não se importar muito com os estudos, mas vem de uma família extremamente rica, o que pode influenciar bastante na decisão final. A segunda é Cassandra Blair, que vive se aproximando demais do professor. E tudo indica que existe algo além de uma simples relação acadêmica entre os dois. E por último, tem Kate Leeson, um aluno dedicado e muito inteligente. Talvez o único que realmente poderia competir de igual para igual com Rachel. Mesmo assim, ela acredita que nenhum deles é capaz de superá-la. Depois da aula, Rachel observa de longe quando o professor Bob entrega um colar de presente para Cassandra, o que só reforça ainda mais suas suspeitas. Mais tarde, já em seu quarto, Rachel preenche o formulário com total confiança, imaginando que a vaga já é praticamente dela. No dia seguinte, ela vai até a responsável pela admissão, a senhora Gertrudes, para entregar sua inscrição. Logo antes, Brian sai da sala irritado, dizendo que foi recusado por não ter boas notas. Quando chega a vez de Rachel, Gertrudes analisa o formulário e também nega sua participação, alegando que ela ainda é nova na universidade e que a vaga é destinada apenas a alunos mais antigos. Rachel tenta argumentar, dizendo que o próprio professor autorizou sua inscrição, mas Gertrudes se mantém firme e diz que precisa falar com o reitor antes de qualquer decisão. Mais tarde, ao chegar em casa, Gertrudes encontra uma cena perturbadora. Seu gato está dentro do micro-ondas. Desesperada, ela corre para tentar salvá-lo. Mas nesse momento, alguém aparece e acaba finalizando a funcionária ali mesmo. Naquela mesma noite, Brian vai até o quarto de Rachel com uma novidade. Ele conseguiu entrar na disputa pela vaga. Ele então a convida para sair. No começo, Rachel recusa, mas depois de muita insistência, ela aceita marcar para o dia seguinte, às 8 da noite. No dia marcado, enquanto se arruma, Rachel conversa com Cassandra. Cassandra conta que nas férias, o professor Bob pretende levá-la para uma cabana nas montanhas. Mas ela tem medo da esposa dele descobrir, e por isso está ansiosa para conseguir a vaga de assistente. Assim, tudo pareceria algo profissional. Durante o encontro, Brian elogia bastante Rachel. Em seguida, ele revela o quanto quer essa vaga, dizendo que isso facilitaria muito sua entrada no FBI. Ele chega a mostrar comprovantes das altas doações que sua família faz para a universidade, deixando claro o peso da influência que possui. Brian também comenta que, além de Rachel, sua principal concorrente é Cassandra, mas afirma que já tem um plano para tirá-la do caminho. Segundo ele, se o envolvimento dela com o professor vier à tona, ela não poderá assumir a vaga. Então ele faz uma proposta direta. Quer que Rachel desista da disputa. Em troca, sua família ajudaria ela a conseguir qualquer emprego que quisesse. Rachel entende aquilo como uma tentativa de compra, mas ao invés de recusar na hora, ela apenas sugere que continuem bebendo.
Mais tarde, com Brian já completamente alterado, Rachel o leva até o alojamento da universidade. No quarto, ela tenta criar um clima mais próximo, mas Brian recua, com medo das consequências. Então, Rachel sai por um momento e vai até o quarto de Cassandra pedir um preservativo. Enquanto isso, sozinho no quarto, Brian se deita na cama e percebe algo estranho embaixo do colchão. Curioso, ele se inclina para olhar melhor. Mas nesse instante, alguém surge e consegue finalizar Brian ali mesmo. A cena é rápida, e logo depois vem a revelação. Quem estava por trás de tudo era a própria Rachel. No dia seguinte, Rachel procura o psiquiatra Eric Daniels para uma sessão. Durante a conversa, ela diz que, mesmo que conte tudo sobre sua vida, ele nunca conseguiria conhecê-la de verdade. Eric responde que isso só aconteceria se ela estivesse mentindo, e então pergunta por que ela faria isso. Rachel explica que não gosta de mostrar fraquezas para ninguém. Para ela, o mundo é como uma guerra, e se ela não se proteger, ninguém vai fazer isso por ela. Ela ainda completa dizendo que qualquer pessoa que ela veja como concorrente acaba se tornando um obstáculo entre ela e seus objetivos. Eric então pergunta se ela gostaria de ser outra pessoa. Sem hesitar, Rachel responde que gostaria de ser Elizabeth Maguire, a assistente do professor Bob Starkman, porque esse é o caminho mais direto para conseguir um cargo específico no FBI. Eric pergunta o que ela faria se não conseguisse a vaga. Mas Rachel é direta. Fracassar não é uma opção, e na cabeça dela, ela já conquistou aquele lugar. Depois da sessão, Eric fica preocupado e liga para Bob, que também é seu amigo e cliente. Ele comenta que uma de suas alunas apresenta traços bem preocupantes de comportamento, mas não pode revelar o nome por causa do sigilo profissional. Mesmo assim, pede para Bob ficar atento. Nesse momento, Rachel volta ao consultório porque esqueceu as chaves, e Eric rapidamente finge estar em uma ligação com a própria mãe. Mais tarde, Rachel sai para correr e acaba parando perto de um córrego conhecido como Antigo Moinho, ficando ali observando o local por alguns instantes. À noite, acontece uma festa na casa do reitor, um evento anual ligado ao curso de Ciências Comportamentais. Rachel chega mais tarde e percebe que todos os alunos do professor já estão lá, junto com Bob. Cassandra se aproxima e puxa a conversa, perguntando se o encontro com Brian deu em alguma coisa, já que Rachel tinha pedido preservativos naquela noite. Rachel responde que não aconteceu nada. Mas Cassandra, sem filtro nenhum, diz que com ela e o professor aconteceu tudo, e ainda revela que Bob prometeu a vaga de assistente para ela. Ao ouvir isso, Rachel se interessa e chama Cassandra para conversar em outro lugar. Pouco tempo depois, Cassandra acaba sendo finalizada, e Rachel deixa tudo armado para parecer outra coisa, incluindo um bilhete com o nome de Bob. No dia seguinte, Rachel aparece no consultório de Eric sem avisar, apenas para cancelar as próximas sessões. Ela o encara com desprezo e diz que não quer mais ser avaliada por alguém como ele, um homem que, segundo ela, não evoluiu na vida. Durante a aula, o aluno Kate responde uma pergunta e recebe elogios do professor Bob. Depois da aula, Rachel segue Kate até a biblioteca. Lá ele está distraído, desenhando enquanto escuta música com fones de ouvido, completamente vulnerável. É nesse momento que Rachel se aproxima e também finaliza Kate ali mesmo. Com o sumiço de Cassandra e sem conseguir contato com ela, Bob decide ir até o quarto da aluna. Ao entrar, percebe que as luzes não acendem. E logo se depara com a cena. Cassandra está ali, sem vida. Assustado, ele encontra um bilhete com o próprio nome, e em pânico, remove o papel e apaga registros do celular que poderiam ligá-lo a ela. Do lado de fora, completamente abalado, Bob liga para Eric, acreditando que ele estava falando de Cassandra quando fez o alerta dias antes. Bob diz que ela está morta, e Eric acha que ele está falando de Rachel. Depois disso, Bob decide tirar férias antecipadas, e Elizabeth Maguire anuncia para a turma que a vaga de assistente foi cancelada. Ao ouvir isso, Rachel fica completamente parada, sem reação, sem emoção, como se pela primeira vez não soubesse o que fazer. Naquela noite, ela vai até a casa de Bob. Ela está usando o vestido de Cassandra, e também o colar que o professor havia dado de presente. Bob estranha e pergunta de onde veio aquilo, mas Rachel desconversa. Ele pede que ela vá embora. Mas antes disso, Rachel começa a contar algo do seu passado. Segundo ela, sua antiga babá, chamada Clara, era namorada de Bob na época em que ele ainda trabalhava no FBI.
Clara contava tudo sobre ele para Wetchell. Depois que Clara morreu, Bob abandonou a carreira e virou professor, carregando culpa pelo que aconteceu, já que o homem responsável por aquilo, Patrick Peyton, era alvo de uma investigação dele. Mas Wetchell revela algo ainda mais perturbador. Clara descobriu por conta própria quem era esse homem e foi atrás dele, e ainda mantinha um envolvimento secreto com ele. No fim, isso acabou custando a vida dela. Bob fica completamente abalado com tudo aquilo. Atordoado, ele se aproxima da janela, e nesse momento, Wetchell se aproveita da situação e faz com que ele caia, sendo finalizado. Antes de sair, um zelador vê Wetchell no local, e ela também finaliza ele sem hesitar. Em seguida, Wetchell coloca o corpo de Bob no carro e vai embora. Mais adiante, um policial para o carro por excesso de velocidade. Ela desce com calma. Mas quando o policial percebe o que tem dentro do veículo, já é tarde demais. Wetchell também finaliza o policial ali mesmo. No dia seguinte, no consultório de Eric, a secretária informa que Wetchell Newman marcou uma nova consulta. Eric não entende nada. Afinal, Bob havia dito que ela estava morta. Desconfiado, ele tenta ligar para Bob, mas ninguém atende. Enquanto isso, Wetchell está em casa arrumando suas malas, quando seus pais chegam para visitá-la. Eles decidem sair para jantar e comemorar o aniversário da mãe dela. Durante o jantar, Wetchell entrega um presente, o colar que era de Cassandra. Pouco depois, Eric aparece no mesmo restaurante, acompanhado da mãe. Ao ver Wetchell, ele se aproxima para falar com ela. A mãe de Wetchell estranha quando Eric a chama por esse nome, dizendo que aquele não é o nome da filha dela. Os dois saem para conversar, mas Wetchell já diz que não quer falar com ele. Wetchell tenta encerrar o assunto, dizendo que não quer conversar ali por ser o aniversário da mãe. Mas Eric insiste e diz que ouviu que ela estava morta. Wetchell apenas responde que isso não importa, e vai embora, deixando ele sozinho. Quando volta para a mesa, sua mãe pergunta por que ele a chamou de Wetchell. Ela diz que não sabe, e muda de assunto rapidamente. Em seguida, afirma que precisa sair, pois tem um compromisso com um homem chamado Bob Starkman. Confuso com tudo aquilo, Eric decide ir até o escritório de Bob em busca de respostas, mas ao chegar lá encontra o lugar completamente revirado, como se algo tivesse dado muito errado. Sem entender o que está acontecendo, ele vai até a delegacia para relatar o desaparecimento de Bob. O policial informa que a esposa do professor já tinha feito o mesmo registro. Mesmo assim, ele não parece tão preocupado, diz que provavelmente Bob vai aparecer logo. E para justificar isso, ele comenta um caso estranho. Uma estudante chamada Wetchell Newman também havia sumido meses antes. Mas quando a polícia foi verificar, ela estava lá, como se nada tivesse acontecido. Eric estranha e diz que conhece a garota, inclusive já esteve com os pais dela. Mas o policial rebate na hora, dizendo que Wetchell Newman é órfã. Nesse momento, tudo começa a ficar ainda mais confuso para Eric. Decidido a entender a verdade, ele se junta aos policiais nas buscas pelo professor Bob. É então que a verdade vem à tona. A verdadeira Wetchell Newman já havia sido finalizada há muito tempo, e a pessoa que todos conheciam era alguém que simplesmente assumiu a identidade dela dentro da universidade. Enquanto isso, a falsa Wetchell está dirigindo um carro, e dentro dele está o corpo de Bob. Ao passar em alta velocidade por uma viatura, ela chama a atenção dos policiais e uma perseguição começa. Mais adiante, ela para o carro de repente. Os policiais descem e começam a se aproximar com cautela. Mas no momento certo, ela acelera novamente e foge dali. A perseguição continua. Até que mais à frente, os policiais encontram o corpo de Bob jogado próximo ao córrego do antigo Monyon. Quando eles param para verificar de perto, a falsa Wetchell surge novamente em alta velocidade e atinge o corpo, arremessando tudo para dentro do córrego, junto com o carro. Logo depois, o veículo explode, encerrando a cena de forma caótica. No dia seguinte, os jornais estampam a manchete. Wetchell Newman era responsável por vários crimes e teria morrido no acidente após o carro capotar e explodir no córrego do antigo Monyon. Caso encerrado. 2 anos depois, Eric lança um livro contando toda a história envolvendo Wetchell Newman. Durante um evento, ele dá uma palestra dentro de um centro de treinamento no FBI. Tudo parece normal, até que uma jovem se aproxima e pede um autógrafo. Ela quer que o nome no livro seja Elizabeth Maguire. Eric levanta a cabeça, e naquele momento tudo para. Porque ali, bem na frente dele, está Wetchell, viva, se passando por Elizabeth Maguire.
Confuso, Eric pergunta a um aluno próximo se ele conhece aquela garota. E para sua surpresa, o aluno responde que sim. Diz que Elizabeth é uma aluna exemplar e que recentemente foi aceita no FBI. Eric simplesmente não consegue entender mais nada. Enquanto isso, Rachel segue sua vida normalmente, sem nunca revelar sua verdadeira identidade. E em sua narração final, ela deixa claro que tudo aquilo foi planejado, inclusive o acidente no córrego, apenas para garantir que sua história fosse conhecida. E assim ela conseguiu exatamente o que queria. Um novo começo, com uma nova identidade. E assim termina o filme. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal, e se inscreva para não perder os próximos recaps. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.